Imagine-se agora, não em seu tempo, mas em uma era de reis e profetas, de promessas divinas e construções monumentais. A história do Templo de Salomão não começa com Salomão, mas com seu pai, o rei Davi. Você pode sentir o vento do deserto em seu rosto, ouvir o balido das ovelhas e o burburinho de uma cidade em formação. Jerusalém, que Davi havia conquistado e transformado na capital de seu reino. Davi, um homem segundo o coração de Deus, habitava em um palácio suntuoso, feito de cedro, enquanto a Arca da Aliança. O símbolo mais sagrado da presença de Deus entre seu povo residia em uma tenda, um tabernáculo provisório. Essa disparidade inquietava o coração de Davi. Ele sentia um profundo desejo, uma ânsia de construir uma casa digna para o Senhor, um lugar permanente onde a glória de Deus pudesse habitar de forma visível entre os israelitas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Noites Bíblicas, o seu refúgio de serenidade e fé. Espero que você já esteja encontrando aquele cantinho confortável. Eu também já estou buscando o meu. Se esta é sua primeira vez conosco, sinta-se em casa. Considere se inscrever e deixar o seu like se esta jornada de fé e tranquilidade tocar o seu coração. Hoje você pode quase ver Davi em seus momentos de oração e reflexão, contemplando a vastidão do céu estrelado sobre Jerusalém e em seu coração o anseio por um santuário que expressasse a magnitude de sua fé e a reverência de seu povo. No entanto, a você é revelado que não seria Davi o construtor dessa magnífica obra. A palavra do Senhor veio a ele por meio do profeta Natã, dizendo que, por ser um homem de guerra, com muitas batalhas em suas mãos, não seria ele quem edificaria a casa para o nome do Senhor. Em vez disso, essa honra seria concedida ao seu filho, Salomão, um homem de paz, cujo reinado seria marcado pela tranquilidade e prosperidade. Essa promessa para Davi foi um consolo e uma confirmação da fidelidade de Deus. Salomão, ao assumir o trono após a morte de seu pai, herdou não apenas um reino unificado e próspero, mas também o legado de um sonho. Você pode sentir o peso dessa responsabilidade sobre os ombros do jovem rei. Ele sabia que a construção do templo não era apenas um projeto arquitetônico, mas o cumprimento de uma promessa divina e a materialização da fé de uma nação. A localização escolhida para esta obra monumental era o Monte Moriá, o mesmo lugar onde séculos antes Abraão havia demonstrado sua inabalável fé ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Era um local já santificado pela história e pela presença divina, um ponto de encontro entre o céu e a terra. Você pode imaginar a energia espiritual que emanava daquele monte, um convite à adoração e à conexão com o Altíssimo. Com a sabedoria que Deus lhe concedeu, Salomão iniciou os preparativos para a construção. Você pode visualizar as caravanas chegando a Jerusalém, trazendo materiais preciosos de terras distantes. Cedros e ciprestes do Líbano, pedras lavradas com precisão, ouro e prata em abundância. A escala do projeto era sem precedentes. Milhares de trabalhadores foram mobilizados, artesãos habilidosos de Tiro, liderados por um homem também chamado Hirão, que possuía um conhecimento extraordinário em trabalhos com bronze, ouro e pedras preciosas. Cada detalhe era planejado com esmero, cada peça cuidadosamente preparada antes mesmo de chegar ao local da construção, para que o som de martelos e ferramentas não fosse ouvido enquanto o templo era erguido. Você pode quase ouvir o silêncio reverente que pairava sobre o Monte Moriá, enquanto as paredes se elevavam, tijolo por tijolo, pedra sobre pedra, em um testemunho silencioso da fé e da devoção de um povo. Este era o início de uma jornada que transformaria para sempre a paisagem de Jerusalém e o coração de Israel, um lugar onde a presença de Deus seria sentida de uma forma única e poderosa. E assim a fundação foi lançada, não apenas para um edifício, mas para um legado espiritual que ecoaria através dos séculos, convidando você a explorar seus mistérios e sua glória. Com a fundação firmemente estabelecida, a construção do Templo de Salomão começou a tomar forma, revelando uma arquitetura que não era apenas grandiosa em escala, mas também rica em simbolismo e detalhe.
Você pode imaginar-se caminhando pelo canteiro de obras, sentindo o aroma do cedro recém-cortado e o frescor das pedras que chegavam do Líbano. Cada elemento, desde as fundações até o pináculo, foi concebido com uma precisão que refletia a reverência pela divindade a quem era dedicado. O templo em si era uma estrutura retangular, dividida em 3 seções principais: o pórtico, o santo lugar e o santo dos santos. O pórtico, ou ulam, era a entrada majestosa com 2 colunas de bronze imponentes, chamadas Jaquim e Boaz, que se erguiam à frente. Você pode quase tocar a superfície polida do bronze, sentindo a solidez e a beleza dessas obras de arte. Elas não eram meramente elementos estruturais, mas símbolos da força e do estabelecimento da presença de Deus. Ao passar por elas, você seria envolvido por uma sensação de awe, de estar prestes a entrar em um espaço verdadeiramente sagrado. O santo lugar, ou recal, era a câmara principal, um espaço de adoração onde os sacerdotes realizavam os rituais diários. As paredes internas eram revestidas de madeira de cedro, entalhada com querubins, palmeiras e flores abertas, e tudo era coberto de ouro puro. Você pode visualizar o brilho dourado refletindo a luz, criando uma atmosfera de opulência e santidade. O chão era de tábuas de cipreste, também revestidas de ouro. Ali você encontraria o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e os 10 candelabros de ouro, que iluminavam o ambiente com uma luz suave e constante. Cada objeto, cada detalhe era meticulosamente trabalhado, não por vaidade, mas para honrar a Deus com o que havia de mais excelente. E então o coração do templo, o Santo dos Santos, ou Debir. Este era o lugar mais sagrado, separado do santo lugar por uma cortina ricamente bordada. Era um cubo perfeito, revestido inteiramente de ouro, um espaço de escuridão e mistério, onde a Arca da Aliança seria finalmente depositada. Você pode sentir a gravidade e a santidade deste lugar, um espaço tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Ali a presença de Deus se manifestaria de forma singular, acima dos querubins que adornavam a arca. A ausência de janelas neste santuário interno enfatizava a ideia de que a luz que o preenchia não era terrena, mas divina. Os materiais utilizados na construção eram de uma riqueza e qualidade incomparáveis. Além do cedro e do cipreste do Líbano, pedras lavradas com precisão, ouro em abundância, bronze polido e pedras preciosas foram empregados. Os artesãos, muitos deles trazidos de Tiro, eram mestres em suas respectivas áreas, transformando a matéria-prima em obras de arte que adornavam o templo. Você pode quase ouvir o som suave dos cinzéis trabalhando a madeira, o brilho do ouro sendo martelado em finas folhas e o cuidado com que cada pedra era encaixada, sem o uso de martelos ou ferramentas de ferro no local da construção, como instruído. Isso criava uma atmosfera de paz e reverência, onde a obra era realizada em silêncio, como um ato de adoração em si. A grandiosidade e a beleza do Templo de Salomão eram um testemunho visível da glória de Deus e da devoção de seu povo, um lugar onde o céu e a terra se encontravam de uma forma extraordinária, e a cada detalhe, a cada material, a cada dimensão, você percebe a intenção de criar um espaço que transcendesse o meramente físico, convidando a alma a se elevar em adoração. Com a magnificência do Templo de Salomão erguida, ele se tornou o centro pulsante da vida religiosa e espiritual de Israel. Você pode imaginar o burburinho que preenchia os pátios externos, o cheiro de incenso misturado ao aroma dos sacrifícios e o som dos levitas entoando cânticos de louvor. O templo não era apenas uma estrutura imponente, mas um organismo vivo, onde a fé do povo se manifestava em rituais diários e anuais, todos meticulosamente prescritos para honrar a Deus e manter a aliança. A cada manhã e tarde, os sacerdotes realizavam os sacrifícios contínuos, oferecendo um cordeiro no altar de bronze que ficava no pátio externo. Você pode visualizar o fogo queimando incessantemente, a fumaça subindo aos céus como uma oferta agradável. Esses sacrifícios eram um lembrete constante da necessidade de expiação e da misericórdia divina.
Além dos sacrifícios diários, havia as ofertas de grãos, as ofertas de paz e as ofertas pelo pecado, cada uma com seu propósito específico, permitindo que o povo se aproximasse de Deus e buscasse perdão e comunhão. No interior do santo lugar, os sacerdotes cuidavam dos objetos sagrados. Você pode vê-los acendendo as lâmpadas do candelabro de ouro, garantindo que a luz nunca se apagasse, simbolizando a presença constante de Deus. O incenso era queimado no altar de ouro e sua fumaça perfumada subia, preenchendo o ambiente com um aroma doce e místico, representando as orações do povo que ascendiam ao trono divino. A cada sábado, os pães da proposição eram substituídos, um ritual que lembrava a provisão de Deus para seu povo. Os levitas desempenhavam um papel crucial na vida do templo. Eles eram os guardiões, os músicos, os cantores e os porteiros. Você pode ouvir a melodia das harpas, dos símbolos e das trombetas ecoando pelos pátios, criando uma atmosfera de adoração e celebração. Eles organizavam as procissões, preparavam os sacrifícios e mantinham a ordem no complexo. A vida no templo era uma sinfonia de serviço e devoção, onde cada indivíduo tinha seu papel, contribuindo para a santidade do lugar. As grandes festas anuais eram momentos de intensa peregrinação e celebração. A Páscoa, a Festa das Semanas, Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos, Sucô, reuniam milhares de israelitas de todas as partes do reino. Você pode imaginar as ruas de Jerusalém fervilhando de gente, as famílias viajando por dias para chegar ao templo, trazendo suas ofertas e seus corações cheios de gratidão. Eram tempos de alegria, de reencontro com a comunidade e de renovação da fé, onde a história de Israel era recontada e a aliança com Deus era reafirmada. O dia da expiação, ou Yom Kippur, era o dia mais solene do ano. Você pode sentir a tensão e a reverência que pairavam sobre o templo. Neste dia, e somente neste dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sangue de um cordeiro sacrificial para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. Era um momento de profunda humildade e dependência de Deus, onde a purificação e a reconciliação eram buscadas. A vida no Templo de Salomão era, portanto, um reflexo da vida espiritual de Israel, um lugar onde a presença de Deus era tangível e onde o povo podia se aproximar do Criador através de rituais, orações e sacrifícios. Era um lembrete constante da santidade de Deus e da necessidade de viver em retidão diante dele, preparando o caminho para a próxima fase de nossa jornada, onde exploraremos o simbolismo profundo por trás de cada aspecto deste lugar sagrado. Além de sua beleza arquitetônica e da centralidade em rituais, o Templo de Salomão era um repositório de simbolismo profundo, cada pedra, cada objeto, cada espaço ecoando verdades espirituais eternas. Você pode sentir a riqueza de significado que permeava cada canto deste lugar sagrado, convidando a reflexão e a compreensão da relação entre o divino e o humano. O templo era, em sua essência, uma representação do universo, um microcosmo da criação de Deus e um mapa para a jornada espiritual do indivíduo. Comecemos pelas duas colunas imponentes na entrada do pórtico, Jaquim e Boaz. Seus nomes, que significam Ele estabelecerá e nele a força, não eram meras designações, mas proclamações proféticas. Você pode imaginar-se passando entre elas, sentindo a promessa de que Deus estabeleceria seu povo e que a verdadeira força viria dele. Elas simbolizavam a estabilidade do reino de Israel sob a bênção divina e a firmeza da aliança. Era um lembrete constante de que a entrada na presença de Deus exigia reconhecimento de sua soberania e poder. O santo lugar, com suas paredes revestidas de ouro e entalhes de querubins, palmeiras e flores, representava a beleza e a glória da criação de Deus. O ouro, um metal puro e incorruptível, simbolizava a santidade e a divindade. Os querubins, seres celestiais, indicavam a presença angélica e a proteção divina. As palmeiras e flores, por sua vez, falavam da vida, da fertilidade e da beleza do Éden, um lembrete do paraíso perdido e da promessa de restauração. Você pode sentir a atmosfera de perfeição e harmonia que este espaço transmitia, um vislumbre da ordem divina.
Os utensílios no santo lugar também carregavam um simbolismo rico. O candelabro de ouro, a menorá, com suas 7 lâmpadas, representava a luz de Deus, a sabedoria divina e a orientação para o povo de Israel. Sua luz constante iluminava o caminho da verdade. A mesa dos pães da proposição, com seus 12 pães, simbolizava a provisão contínua de Deus para as 12 tribos de Israel, um lembrete de sua fidelidade em sustentar seu povo. O altar de incenso, de onde subia a fumaça perfumada, representava as orações do povo que ascendiam a Deus, um elo entre o terreno e o celestial. Você pode quase sentir o aroma do incenso, elevando suas próprias preces junto com as dos antigos israelitas. O Santo dos Santos, o coração do templo, era o ápice do simbolismo. Sendo um cubo perfeito e revestido inteiramente de ouro, ele representava a perfeição e a completude de Deus. A escuridão que o preenchia sem janelas não era uma ausência de luz, mas a presença de uma luz que transcendia a compreensão humana, a glória insondável de Deus. Era o lugar da Shequina, a manifestação visível da presença divina. A Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei, o cajado de Arão e o pote de maná, era o símbolo máximo da aliança de Deus com seu povo, um testemunho de sua lei, sua autoridade e sua provisão. Você pode sentir a reverência e o temor que este lugar inspirava, o ponto de encontro mais íntimo entre o Criador e a criatura. Cada ritual, cada oferta, cada movimento dentro do templo era um ato simbólico, apontando para verdades maiores e para a necessidade de uma relação contínua com Deus. O Templo de Salomão, em sua totalidade, era uma lição viva, um convite constante à santidade, à obediência e à adoração. Ele ensinava que Deus é santo, que ele habita entre seu povo e que ele provê o caminho para a reconciliação. A sua existência era um testemunho da promessa de Deus de estar presente com Israel e sua destruição, um lembrete doloroso das consequências da desobediência. Mas mesmo em sua ausência física, o simbolismo do Templo de Salomão continua a ressoar, convidando você a aprofundar sua compreensão da fé e da história e nos preparando para explorar os desafios e a eventual queda deste magnífico monumento. Por séculos, o Templo de Salomão permaneceu como o coração pulsante da fé israelita, um testemunho da aliança de Deus com seu povo. No entanto, a história nos mostra que a fidelidade humana é muitas vezes frágil e a desobediência e a idolatria começaram a corroer a nação de Israel. Você pode sentir a tristeza que se abateu sobre Jerusalém à medida que os reis e o povo se desviavam dos caminhos do Senhor, ignorando os avisos dos profetas. Essa infidelidade, infelizmente, traria consequências devastadoras para o templo e para a própria nação. O cenário para a tragédia começou a se desenhar com a ascensão do Império Neobabilônico, sob o comando do temível rei Nabucodonosor II. Você pode imaginar a apreensão que tomava conta dos habitantes de Jerusalém à medida que as notícias das conquistas babilônicas se espalhavam. Em 597 a.C., Nabucodonosor sitiou Jerusalém pela primeira vez, levando o rei Joaquim e muitos dos nobres e artesãos para o exílio na Babilônia. Foi um aviso, um presságio do que estava por vir, mas o povo não aprendeu a lição. 10 anos depois, em 587 a.C., a paciência de Nabucodonosor se esgotou. Jerusalém foi novamente sitiada, desta vez com uma ferocidade implacável. Você pode ouvir os gritos de desespero, o som das máquinas de cerco e o clamor da batalha que ecoava pelas ruas da Cidade Santa. A fome e a doença se espalharam e, após um cerco prolongado, as muralhas de Jerusalém foram finalmente rompidas. A cidade que um dia fora o orgulho de Israel foi invadida e saqueada. O palácio real foi incendiado e as casas dos nobres foram destruídas. Mas a maior tragédia estava reservada para o Templo de Salomão. Você pode sentir a dor e o horror que tomaram conta dos israelitas ao verem seu santuário sagrado ser profanado. Os soldados babilônicos, sem reverência alguma, invadiram o templo, desmantelando seus tesouros. Os utensílios de ouro e bronze, as colunas imponentes, o mar de bronze,
Tudo o que havia sido construído com tanto esmero e dedicação foi quebrado e levado para a Babilônia como despojo de guerra. O fogo que um dia queimara no altar de bronze em adoração agora consumia as paredes de cedro e os revestimentos de ouro, transformando a glória em cinzas. O templo, que havia sido o símbolo da presença de Deus e da identidade de Israel, foi reduzido a ruínas. Você pode ver a fumaça subindo do monte do templo, um sinal sombrio da destruição e da desolação. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de todos, desapareceu, e seu destino permanece um mistério até hoje. A destruição do templo não foi apenas a perda de um edifício, foi um golpe profundo na alma de uma nação, um evento que marcou o fim de uma era e o início de um período de luto e exílio. Os sobreviventes foram forçados a marchar para a Babilônia, acorrentados, deixando para trás sua terra natal e as ruínas de seu amado templo. Você pode sentir a tristeza e a desesperança que acompanhavam esses exilados, a dor de estarem longe de sua terra e de seu Deus. O cativeiro babilônico duraria 70 anos, um período de profunda reflexão e arrependimento para o povo de Israel. A destruição do Templo de Salomão foi um lembrete doloroso das consequências da desobediência, mas também serviu para purificar a fé de Israel, levando-os a uma compreensão mais profunda de seu Deus e de sua identidade como povo escolhido. Este evento trágico, embora devastador, prepararia o terreno para um novo capítulo na história de Israel, um capítulo de esperança e restauração que exploraremos agora. 70 anos se passaram, e a dor do exílio na Babilônia, embora profunda, não conseguiu apagar completamente a chama da esperança no coração dos israelitas. Você pode imaginar as gerações que nasceram e cresceram em terra estrangeira, ouvindo as histórias de Jerusalém e do templo destruído, mantendo viva a memória de sua herança. A profecia de Jeremias, que falava de um retorno após 70 anos, começou a se cumprir de uma forma surpreendente através de um rei pagão. Em 539 a.C., Ciro, o Grande, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia. Diferente de seus predecessores, Ciro tinha uma política de tolerância religiosa e cultural. Você pode sentir a surpresa e a alegria que tomaram conta dos exilados quando o rei Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra natal e, mais importante, reconstruíssem o templo em Jerusalém. Era um milagre, uma intervenção divina que abria as portas para a restauração de sua nação e de sua fé. Sob a liderança de Zorobabel, um descendente da linhagem real de Davi e do sumo sacerdote Josué, o primeiro grupo de exilados empreendeu a longa e árdua jornada de volta a Jerusalém. Você pode visualizar a caravana carregando não apenas seus pertences, mas também os utensílios sagrados do templo que Nabucodonosor havia levado, devolvidos por Ciro. A emoção de pisar novamente em solo sagrado, de ver as ruínas da cidade e do templo, deve ter sido avassaladora, uma mistura de alegria e tristeza. Ao chegarem, a primeira prioridade foi reconstruir o altar e retomar os sacrifícios, um passo fundamental para restabelecer a comunhão com Deus. Você pode ouvir os cânticos de louvor e as lágrimas de alegria que acompanharam a dedicação do novo altar. Em seguida, lançaram os alicerces do novo templo. No entanto, a reconstrução não seria fácil. Você pode sentir a frustração e o desânimo que surgiram diante dos desafios. Os samaritanos, povos que habitavam a região, se opuseram à obra, tentando desestimular os judeus e até mesmo enviando cartas ao rei persa para paralisar a construção. Por um tempo, a obra foi interrompida, mas Deus levantou profetas como Ageu e Zacarias, que encorajaram o povo a retomar a construção, lembrando-os das promessas divinas e da importância de colocar Deus em primeiro lugar. Você pode ouvir as palavras inspiradoras desses profetas, reacendendo a fé e a determinação dos construtores. Com renovado vigor, o trabalho foi retomado, e apesar das dificuldades e da oposição, o segundo templo foi finalmente concluído e dedicado em 516 a.C., cerca de 23 anos após o retorno do primeiro grupo de exilados. Embora o segundo templo não possuísse a mesma magnificência e os mesmos tesouros do Templo de Salomão, a Arca da Aliança, por exemplo, nunca foi encontrada e recolocada em seu Santo dos Santos,
Ele representava a restauração da presença de Deus entre seu povo e a renovação da aliança. Você pode sentir a alegria e o alívio que preencheram os corações dos israelitas ao verem o templo novamente de pé, um símbolo de sua identidade e de sua fé inabalável. Era um lembrete de que, mesmo após a destruição e o exílio, a esperança e a promessa de Deus permaneciam. Este novo templo seria o centro da vida judaica por muitos séculos, testemunhando a ascensão e queda de impérios e preparando o cenário para eventos ainda mais significativos na história da salvação. Com o segundo templo erguido, Israel entrou em um novo capítulo de sua história, conhecido como o período do Segundo Templo, que se estenderia por mais de 5 séculos, de 516 a.C. a 70 d.C. Você pode sentir a resiliência de um povo que, após a devastação do exílio, conseguiu reerguer seu centro de adoração, mesmo que de forma mais modesta. Este período seria marcado por profundas transformações sociais, religiosas e políticas, à medida que Israel navegava sob o domínio de sucessivos impérios estrangeiros. Inicialmente, sob o domínio persa, os judeus desfrutaram de uma relativa autonomia religiosa. Você pode imaginar a vida em Jerusalém, com o templo funcionando como o coração da comunidade, onde a lei de Moisés era estudada e praticada com renovado fervor. Foi nesse tempo que figuras como Esdras, o escriba, e Neemias, o construtor de muros, desempenharam papéis cruciais na restauração da vida religiosa e cívica de Jerusalém, fortalecendo a identidade judaica e a observância da Torá. A sinagoga, como local de estudo e oração, começou a ganhar proeminência, complementando o culto no templo. Com a ascensão de Alexandre, o Grande, e a subsequente divisão de seu império, Israel se viu sob o domínio helenístico. Você pode sentir a tensão cultural que surgiu com a imposição da cultura grega, seus costumes e sua filosofia. Para muitos judeus, essa influência representava uma ameaça à sua fé e tradições. Houve períodos de intensa perseguição, como durante o reinado de Antíoco IV Epifânio, que profanou o templo, dedicando-o a Zeus e proibindo as práticas judaicas. Você pode sentir a indignação e a dor que essa profanação causou, levando à revolta dos Macabeus, um levante heróico que resultou na purificação e rededicação do templo, um evento celebrado até hoje na festa de Hanukkah. Após um breve período de independência sob a dinastia Asmoneana, Israel caiu sob o domínio do Império Romano. Você pode imaginar a imponência das legiões romanas marchando pelas ruas de Jerusalém e a complexidade de viver sob a autoridade de um império tão vasto e poderoso. Foi nesse contexto que Herodes, o Grande, um rei cliente romano, empreendeu uma grandiosa reforma e expansão do Segundo Templo. Embora fosse um tirano, Herodes compreendeu a importância do templo para o povo judeu e buscou ganhar seu favor através de um projeto de construção monumental. O Templo de Herodes, como ficou conhecido, transformou o complexo em uma das maravilhas do mundo antigo. Você pode visualizar a magnificência das novas estruturas, os pátios expandidos, os pórticos imponentes e a fachada deslumbrante, adornada com mármore branco e ouro. A área do Monte do Templo foi duplicada e o templo em si foi reconstruído com uma grandiosidade que rivalizava com o Templo de Salomão. Embora muitos judeus vissem Herodes com desconfiança, a beleza e a escala de sua obra eram inegáveis, e o Templo de Herodes se tornou um ponto de orgulho e um centro de peregrinação ainda maior. Você pode sentir a vibração dos milhares de peregrinos que vinham de todas as partes do mundo, conhecido para adorar neste santuário renovado. Durante a era do Segundo Templo, o judaísmo também passou por um desenvolvimento significativo, com o surgimento de diferentes seitas e movimentos, como os fariseus, saduceus e essênios, cada um com suas próprias interpretações da lei e suas visões sobre a vida religiosa. Você pode sentir a efervescência intelectual e espiritual que permeava a sociedade judaica, com debates e discussões sobre a fé e a prática. O templo, apesar das mudanças políticas e culturais, permaneceu como o ponto focal da vida religiosa, o lugar onde a presença de Deus era mais intensamente sentida. No entanto, a história do Segundo Templo, assim como a do primeiro, culminaria em uma tragédia,
um evento que mudaria para sempre o curso do judaísmo e do cristianismo, e que exploraremos em nosso próximo bloco. Apesar da grandiosidade do Templo de Herodes e de sua centralidade na vida judaica, a tensão entre os judeus e o Império Romano crescia exponencialmente. Você pode sentir a atmosfera de inquietação e rebelião que pairava sobre a Judéia, com o povo anelando por liberdade e a restauração plena de sua soberania. As políticas romanas, muitas vezes insensíveis às tradições judaicas e à crescente opressão, levaram a uma revolta em larga escala no ano 66 d.C., um conflito que culminaria em uma das maiores tragédias da história judaica. A Primeira Guerra Judaico-Romana foi um período de intensa violência e sofrimento. Você pode imaginar os confrontos sangrentos nas ruas de Jerusalém, a resistência feroz dos zelotes e a determinação implacável das legiões romanas. O imperador Vespasiano e, posteriormente, seu filho Tito foram encarregados de esmagar a rebelião. A cidade de Jerusalém, com seu templo magnífico, tornou-se o último bastião da resistência judaica, e um cerco brutal foi imposto pelos romanos. Você pode sentir a agonia dos habitantes de Jerusalém durante o cerco, a fome e a sede se alastrando, as doenças dizimando a população. A cidade, superlotada de peregrinos que haviam vindo para a Páscoa, tornou-se uma armadilha mortal. Apesar da bravura dos defensores, a superioridade militar romana era esmagadora. As muralhas foram sistematicamente derrubadas, e as legiões romanas avançaram, conquistando a cidade rua por rua, casa por casa. A visão de Jerusalém em chamas, com seus edifícios históricos desmoronando, deve ter sido um espetáculo de horror indescritível. O clímax da tragédia ocorreu no 9º dia do mês de Ave, no ano 70 d.C., a mesma data em que o primeiro templo havia sido destruído séculos antes. Você pode ouvir os gritos de desespero e o rugido das chamas enquanto o templo de Herodes, a joia de Jerusalém, era consumido pelo fogo. Embora Tito, segundo relatos, tivesse a intenção de preservar o templo, a fúria dos soldados romanos, combinada com a resistência obstinada dos judeus, levou à sua destruição completa. O fogo se espalhou rapidamente, derretendo o ouro que adornava as paredes e o teto, fazendo com que ele escorresse pelas frestas das pedras, o que ironicamente levou os soldados a desmantelar cada pedra em busca do metal precioso, cumprindo a profecia de que não restaria pedra sobre pedra. Você pode sentir a desolação que se seguiu à destruição. O templo, que havia sido o centro da vida religiosa e nacional de Israel por mais de 1000 anos, jazia em ruínas. Os sacerdotes foram mortos, os tesouros saqueados, e o povo foi massacrado ou levado para a escravidão. A destruição do Segundo Templo foi um evento cataclísmico, um golpe devastador para a identidade judaica, que marcou o fim da era do Templo e o início de um longo e doloroso exílio. A fumaça que subia do monte do Templo era um símbolo da perda de um lar, de uma era e de uma forma de adoração. No entanto, mesmo em meio à ruína, a fé judaica demonstrou uma resiliência notável. A ausência do templo forçou o judaísmo a se adaptar, a se tornar uma religião sem um centro físico, com a sinagoga e o estudo da Torá assumindo um papel ainda mais central. A memória do templo e a esperança de sua reconstrução continuariam a viver no coração do povo judeu, um anseio que perdura até os dias de hoje. Este evento trágico, embora tenha sido o fim de uma era, também pavimentou o caminho para novas formas de expressão da fé e para a dispersão do povo judeu pelo mundo, uma jornada que continuaremos a explorar. A destruição do Segundo Templo em 70 d.C. marcou o fim de uma era, mas não o fim da fé. Pelo contrário, a ausência do templo físico impulsionou uma profunda redefinição da prática religiosa e do entendimento da presença de Deus, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Você pode sentir a força da resiliência espiritual que permitiu que a fé florescesse mesmo sem seu centro físico, transformando a dor da perda em uma nova forma de conexão com o divino. No judaísmo, a destruição do templo levou a uma descentralização da adoração. A sinagoga, que já existia como local de estudo e oração, assumiu um papel ainda mais central. O foco se deslocou dos sacrifícios e rituais templários para a oração, o estudo da Torá
e a prática das mitzvot, mandamentos. Você pode imaginar as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, reunindo-se em sinagogas, mantendo viva a chama da fé através da leitura das Escrituras e da lembrança de Jerusalém. A memória do templo e a esperança de sua reconstrução tornaram-se um tema central nas orações e na identidade judaica, um anseio por um futuro messiânico onde o templo seria restaurado em sua glória plena. O Muro das Lamentações, ou Kotel, o único remanescente do complexo do Segundo Templo, tornou-se um local sagrado de peregrinação e oração, um elo tangível com o passado glorioso. Você pode ver as pessoas de todas as partes do mundo se reunindo ali, inserindo seus pedidos nas frestas das pedras, chorando pela perda e orando pela redenção. É um testemunho vivo da persistência da fé e da profunda conexão com a história e a herança. Para o cristianismo que emergiu do judaísmo no período do Segundo Templo, a destruição do templo físico também teve um significado profundo. Os primeiros cristãos, muitos deles judeus, entendiam que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz era o sacrifício definitivo que cumpria e transcendia todos os sacrifícios oferecidos no templo. Você pode compreender a ideia de que o próprio Jesus se tornou o templo, o lugar onde Deus e a humanidade se encontram. Ele declarou: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." João capítulo 2, versículo 19, referindo-se ao seu próprio corpo. Assim, para os cristãos, a presença de Deus não estava mais restrita a um edifício físico em Jerusalém, mas habitava no coração dos crentes e na comunidade da igreja. O apóstolo Paulo escreveu que os crentes são o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, e que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20. Você pode sentir a liberdade e a universalidade dessa nova compreensão, onde a adoração a Deus não está limitada por fronteiras geográficas ou estruturas físicas, mas é acessível a todos, em qualquer lugar. O simbolismo do Templo de Salomão, com suas divisões e rituais, continuou a influenciar a teologia e a arquitetura cristã, com muitas igrejas sendo projetadas para evocar a santidade e a estrutura do templo original. A ideia de um Santo dos Santos espiritual, onde os crentes podem se aproximar de Deus através de Cristo, tornou-se central. Você pode perceber como a rica tapeçaria da história do templo, desde sua concepção por Davi até sua destruição, se entrelaça com as narrativas de fé de bilhões de pessoas ao longo dos milênios. O legado do Templo de Salomão, portanto, transcende suas ruínas físicas. Ele vive na memória coletiva, nas tradições religiosas, na esperança de um futuro e na compreensão da presença de Deus no mundo. Ele nos lembra da importância da adoração, da obediência e da busca contínua por uma conexão mais profunda com o divino. E assim, a história do templo, em suas múltiplas camadas de significado, continua a inspirar e a guiar, preparando-nos para explorar as lendas e os mistérios que cercam este lugar sagrado. Além dos fatos históricos e do profundo simbolismo, o Templo de Salomão é envolto em um véu de lendas e mistérios que cativam a imaginação há milênios. Você pode sentir a aura de enigma que cerca este lugar, alimentada por textos antigos, tradições esotéricas e a própria grandiosidade de sua construção. Muitas dessas histórias, embora não canônicas, adicionam camadas fascinantes à narrativa do templo, explorando o poder e a sabedoria atribuídos ao rei Salomão. Uma das lendas mais persistentes e intrigantes é a do Anel de Salomão, muitas vezes chamado de Selo de Salomão. Você pode imaginar um anel mágico gravado com um símbolo místico, frequentemente associado à estrela de Davi ou a um hexagrama, que concedia a Salomão poder sobre demônios e gênios. Disse que, com este anel, Salomão era capaz de comandar essas entidades para auxiliar na construção do templo, movendo pedras colossais e realizando feitos que seriam impossíveis para meros mortais. Essa lenda sugere que a magnificência do templo não se devia apenas à engenhosidade humana, mas também a forças sobrenaturais sob o controle do rei.
Outro mistério que perdura é o destino da Arca da Aliança. Após a destruição do primeiro templo pelos babilônios, a arca desapareceu da história. Você pode sentir a curiosidade que essa ausência provoca. Onde foi parar o objeto mais sagrado de Israel, o trono da presença de Deus? Diversas teorias e lendas surgiram ao longo dos séculos. Alguns acreditam que ela foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão babilônica, talvez em túneis secretos sob o monte do templo. Outros sugerem que ela foi levada para a Etiópia, onde estaria guardada até hoje. A busca pela Arca da Aliança continua a inspirar arqueólogos, aventureiros e fiéis, mantendo viva a esperança de sua redescoberta. As dimensões e a precisão da construção do templo também alimentam lendas sobre o conhecimento secreto de Salomão. Você pode se perguntar como pedras tão grandes foram cortadas e transportadas com tamanha exatidão em uma época sem a tecnologia moderna. Algumas tradições esotéricas afirmam que Salomão possuía um conhecimento avançado de geometria sagrada e de princípios arquitetônicos divinos que lhe foram revelados por seres celestiais ou através de sua profunda sabedoria. Essas lendas sugerem que o templo era mais do que uma estrutura física, era um modelo cósmico, uma representação da ordem divina no universo. A conexão de Salomão com a rainha de Sabá também é cercada de mistério e romance. Você pode imaginar a visita da rainha, vinda de terras distantes, atraída pela fama da sabedoria e da riqueza de Salomão. Embora a Bíblia descreva o encontro, muitas lendas se desenvolveram em torno dele, incluindo a possibilidade de um romance e a origem de uma linhagem real na Etiópia. Essa história adiciona um toque de exotismo e intriga à figura de Salomão e, por extensão, ao seu templo. Além disso, há lendas sobre tesouros escondidos no templo. Embora muitos objetos tenham sido saqueados pelos babilônios, a ideia de que Salomão teria escondido vastas riquezas em câmaras secretas sob o templo persiste. Você pode sentir a tentação de explorar esses mistérios, de imaginar o que mais poderia estar oculto nas profundezas do monte do templo, aguardando ser descoberto. Essas lendas, embora não sejam fatos históricos comprovados, servem para ilustrar a magnitude da riqueza e do poder associados a Salomão e ao seu reino. O Templo de Salomão, portanto, não é apenas um marco histórico e religioso. É também um farol de mistério e lenda, um lugar onde o terreno e o sobrenatural se entrelaçam. Essas histórias, passadas de geração em geração, continuam a alimentar a curiosidade e a imaginação, convidando você a mergulhar ainda mais fundo nos segredos deste lugar sagrado. Elas nos lembram que, por trás da história oficial, existe um universo de possibilidades e interpretações que enriquecem a compreensão do templo e de seu construtor, preparando-nos para explorar a influência do templo na cultura e na arte. Mesmo em ruínas e depois de séculos de sua existência física, o Templo de Salomão continua a exercer uma influência profunda e duradoura na cultura, na arte e na imaginação coletiva da humanidade. Você pode perceber como a grandiosidade de sua concepção e a riqueza de seu simbolismo transcenderam as barreiras do tempo e da geografia, inspirando artistas, arquitetos, escritores e pensadores ao longo dos milênios. Sua imagem, seja real ou idealizada, tornou-se um arquétipo de perfeição, sabedoria e conexão divina. Na arquitetura, o Templo de Salomão serviu como um modelo ideal de santuário e de construção sagrada. Suas proporções, suas divisões internas e a riqueza de seus materiais inspiraram inúmeras edificações religiosas, desde sinagogas e igrejas até catedrais e templos de outras tradições. Você pode ver ecos de sua estrutura em edifícios que buscam evocar uma sensação de reverência e transcendência. A ideia de um espaço dividido em áreas de crescente santidade, culminando em um Santo dos Santos, é um conceito que se repete em diversas tradições arquitetônicas religiosas, refletindo a busca humana por um lugar de encontro com o divino. Na literatura, o Templo de Salomão é uma fonte inesgotável de inspiração. Desde os textos bíblicos que o descrevem em detalhes, até obras de ficção, poesia e ensaios, o templo é frequentemente retratado como um lugar de mistério, poder e sabedoria.
Você pode encontrar referências a ele em obras que exploram temas de fé, profecia, construção e destruição, e a busca pela verdade. A figura de Salomão, o sábio construtor, e seu templo, o ápice de sua glória, são elementos recorrentes em narrativas que buscam transmitir lições morais e espirituais. Nas artes visuais, o Templo de Salomão foi tema de inúmeras representações, desde manuscritos iluminados medievais até pinturas renascentistas e obras contemporâneas. Você pode ver artistas tentando recriar sua magnificência, imaginando suas cores, suas texturas e a atmosfera de santidade que o envolvia. Essas representações, muitas vezes baseadas nas descrições bíblicas e nas tradições rabínicas, ajudaram a manter viva a imagem do templo na mente das pessoas, mesmo após sua destruição. A Arca da Aliança, as colunas Jaquim e Boaz, o candelabro de ouro e os querubins são elementos frequentemente retratados, cada um carregado de seu próprio simbolismo. Na música, o templo inspirou oratórios, hinos e composições que buscam expressar a glória de Deus e a reverência por seu santuário. Você pode ouvir as melodias que evocam a solenidade dos rituais, a alegria das celebrações e a tristeza da destruição. A música, assim como a arquitetura e a literatura, tornou-se um veículo para transmitir a profundidade espiritual e a importância do templo na história da fé. Além das artes tradicionais, o Templo de Salomão também deixou sua marca em outras áreas, como a maçonaria, onde seu simbolismo é central para os rituais e ensinamentos. Você pode perceber como a construção do templo é vista como uma alegoria para a construção do caráter moral e espiritual do indivíduo, e a busca pela sabedoria e pela verdade. As ferramentas dos construtores, as divisões do templo e a figura de Irão-Abi são elementos simbólicos que guiam os maçons em sua jornada de autoconhecimento e aprimoramento. Em resumo, o Templo de Salomão transcende sua existência física para se tornar um símbolo universal de aspiração espiritual, perfeição arquitetônica e sabedoria divina. Sua influência é um testemunho de seu poder duradouro sobre a imaginação humana e sua capacidade de inspirar a busca pelo sagrado em todas as suas formas. Ele continua a ser um farol de significado, convidando você a explorar as profundezas de sua história e de seu impacto, e nos preparando para desvendar as profecias e o futuro do templo. A história do Templo de Jerusalém, desde sua concepção por Davi até suas duas destruições, é profundamente entrelaçada com as profecias bíblicas. Você pode sentir a tensão entre a realidade da perda e a persistência da esperança, uma dicotomia que tem moldado a fé judaica e cristã por milênios. A destruição do templo, embora um evento trágico, foi vista por muitos como o cumprimento de advertências divinas sobre a desobediência, mas também abriu caminho para novas promessas e expectativas. No judaísmo, a esperança da reconstrução de um terceiro templo é uma crença central e um anseio messiânico. Você pode imaginar a intensidade dessa expectativa que tem sido mantida viva através de orações diárias e estudos das Escrituras. Profetas como Ezequiel descreveram em detalhes um futuro templo, com dimensões e rituais específicos, que seria erguido em uma era messiânica de paz e redenção. Essa visão de um templo restaurado não é apenas uma aspiração física, mas um símbolo da restauração completa da relação de Israel com Deus e da vinda de uma era de justiça universal. Organizações em Israel, como o Instituto do Templo, dedicam-se ativamente aos preparativos para a construção do terceiro templo. Você pode ver os esforços para recriar os utensílios sagrados, as vestes sacerdotais e até mesmo treinar sacerdotes, tudo de acordo com as especificações bíblicas. Essa dedicação reflete a crença de que a reconstrução do templo é um passo crucial para a vinda do Messias e a redenção final do mundo. A localização do futuro templo no Monte do Templo, onde hoje se encontram o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, adiciona uma complexidade política e religiosa significativa a essa aspiração. Para o cristianismo, as profecias relacionadas ao Templo de Jerusalém são interpretadas de diversas maneiras. Muitos cristãos acreditam que as profecias sobre a destruição do templo foram cumpridas com a queda de Jerusalém em 70 d.C.
No entanto, a ideia de um futuro templo em Jerusalém também é presente em algumas interpretações proféticas, especialmente no livro do Apocalipse e em outras passagens que falam de eventos do fim dos tempos. Você pode sentir a diversidade de perspectivas e a profundidade da reflexão teológica em torno desses temas. Alguns teólogos cristãos interpretam o terceiro templo de forma simbólica, como a Igreja, o corpo de Cristo, onde Deus habita através do Espírito Santo. Outros acreditam em uma reconstrução literal do templo em Jerusalém antes da segunda vinda de Jesus Cristo, que seria um sinal dos tempos finais. Essa reconstrução, para eles, seria seguida por eventos proféticos significativos, culminando no retorno de Cristo e no estabelecimento de seu reino eterno. Você pode perceber como essas diferentes interpretações moldam a compreensão do futuro e o papel de Jerusalém e do templo nesse cenário. Apesar das diferentes visões e interpretações, a esperança de uma restauração e de uma manifestação plena da presença de Deus permanece um fio condutor, seja através de um templo físico reconstruído, de uma comunidade de fé renovada ou de uma realidade espiritual transcendente. A busca por um lugar onde o céu e a terra se encontram continua a ser uma aspiração fundamental. Você pode sentir a força dessa esperança, que tem sustentado o povo de Deus através de séculos de provações e desafios. O Templo de Jerusalém em suas múltiplas formas, o Templo de Salomão, o segundo templo, e a esperança do terceiro templo, é um lembrete constante da fidelidade de Deus e de sua promessa de habitar entre seu povo. Ele nos convida a refletir sobre a natureza da adoração, a importância da obediência e a certeza da redenção. E assim, a jornada através dos segredos do Templo de Salomão nos leva a contemplar não apenas o passado, mas também o futuro, um futuro de esperança e de cumprimento das promessas divinas que continuaremos a explorar em nosso próximo bloco, mergulhando nas descobertas arqueológicas e sua relação com a narrativa bíblica. Apesar da ausência de vestígios diretos do Templo de Salomão e da destruição quase completa do Segundo Templo, a arqueologia moderna tem lançado luz sobre o período e o contexto em que esses monumentos existiram. Você pode sentir a emoção dos arqueólogos ao desenterrar fragmentos que, embora não sejam o templo em si, contam histórias de sua época e de sua influência. A busca por evidências tangíveis do passado bíblico é uma jornada contínua, repleta de descobertas que corroboram, contextualizam e, por vezes, desafiam as narrativas existentes. Para o primeiro templo, a falta de evidências diretas no Monte do Templo é atribuída a séculos de construção e destruição no local, além da sensibilidade política e religiosa que impede escavações extensivas. No entanto, descobertas em outros locais de Israel têm fornecido insights sobre a arquitetura e as práticas religiosas da época de Salomão. Você pode imaginar a empolgação ao encontrar modelos de santuários e templos ciro-hititas que compartilham semelhanças com a descrição bíblica do Templo de Salomão, sugerindo um estilo arquitetônico regional que pode ter influenciado sua construção. O óstraco da casa de Yahweh, datado do século VI a.C., por exemplo, pode se referir ao primeiro templo, oferecendo um vislumbre de sua existência. Para o segundo templo, as evidências arqueológicas são mais abundantes, especialmente nas áreas circundantes ao Monte do Templo. Você pode visualizar os arqueólogos escavando as ruas e os edifícios que existiam na Jerusalém do período do Segundo Templo, revelando a vida diária e a infraestrutura da cidade. Descobertas como moedas, cerâmicas, pesos e selos fornecem um panorama da economia e da sociedade da época. Fragmentos de edifícios, sistemas de água e banhos rituais, mikvaot, atestam a vida religiosa e a importância do templo para os peregrinos. O Muro das Lamentações, ou Kotel, é a evidência mais proeminente do segundo templo que ainda existe. Você pode tocar as pedras maciças que formavam a base do complexo do Templo de Herodes, sentindo a história e a fé que elas representam. Escavações nas proximidades do muro revelaram degraus que levavam ao templo, ruas pavimentadas e lojas que atendiam aos peregrinos, permitindo que você visualize a movimentação e a atmosfera daquele tempo. Descobertas recentes continuam a enriquecer nossa compreensão.
Você pode se surpreender ao saber que evidências da destruição romana do Segundo Templo foram encontradas, como camadas de cinzas, pedras queimadas e artefatos romanos que confirmam a violência e a extensão da devastação. Recibos de pedra de 2000 anos, lâmpadas com símbolos do Segundo Templo e outros objetos do cotidiano oferecem um vislumbre da vida dos judeus que frequentavam o templo. Embora a arqueologia não possa provar a Bíblia no sentido de confirmar cada detalhe de forma literal, ela fornece um contexto rico e valida muitos aspectos das narrativas bíblicas. Você pode perceber como as descobertas arqueológicas ajudam a preencher lacunas, a dar vida aos textos antigos e a aprofundar nossa compreensão da história e da cultura dos tempos bíblicos. Elas nos permitem conectar o passado distante com o presente, tornando a história do Templo de Salomão e do Segundo Templo ainda mais tangível e real. A cada nova escavação, um novo pedaço do quebra-cabeça é revelado, convidando você a continuar essa jornada de descoberta que nos levará a explorar a influência do templo na maçonaria e em outras tradições esotéricas. Além de sua profunda ressonância nas grandes religiões monoteístas, o Templo de Salomão exerce uma influência central e simbólica em diversas tradições esotéricas, notavelmente na maçonaria. Você pode perceber como a história e a estrutura do templo se tornaram um rico arcabouço para ensinamentos morais, filosóficos e espirituais, transformando o edifício físico em um modelo para a construção interior do ser humano. Na maçonaria, o Templo de Salomão não é apenas um edifício histórico, mas um arquétipo, um ideal. Você pode imaginar os maçons vendo a si mesmos como construtores de um templo espiritual, onde cada membro é uma pedra viva, sendo lapidada para se encaixar perfeitamente na grande obra. A construção do templo é uma alegoria para a busca do autoconhecimento, do aprimoramento moral e da elevação espiritual. As ferramentas dos pedreiros, o esquadro, o compasso, o nível, o prumo, tornam-se símbolos de virtudes e princípios que guiam a vida do maçom. As duas colunas Jaquim e Boaz, que adornavam a entrada do templo, são elementos de destaque nos templos maçônicos e em sua simbologia. Você pode ver como elas representam a força e o estabelecimento, a dualidade e o equilíbrio necessários para a jornada do iniciado. A lenda de Hirão-Abi, o mestre construtor do templo, é central para os rituais maçônicos, simbolizando a lealdade, a maestria e a busca pela verdade, mesmo diante da adversidade. Ele é o arquiteto que guia a construção tanto do edifício físico quanto do templo interior. Outras tradições esotéricas também se inspiram no Templo de Salomão. Na Cabala, por exemplo, o templo é visto como uma representação do universo e da árvore da vida, um mapa das emanações divinas e dos caminhos para a iluminação. Cada parte do templo corresponde a um aspecto da realidade espiritual e sua construção é um ato de manifestação divina. Você pode sentir a profundidade mística que essas interpretações adicionam à compreensão do templo, transformando-o em um portal para o conhecimento oculto. No hermetismo e em outras correntes do ocultismo ocidental, Salomão é reverenciado como um mestre da magia e do conhecimento esotérico, e seu templo é visto como um repositório de segredos divinos. A lenda do Anel de Salomão, que lhe conferia poder sobre os espíritos, é frequentemente explorada nessas tradições, onde o controle sobre as forças invisíveis é um objetivo da prática mágica. Você pode imaginar os praticantes buscando emular a sabedoria de Salomão para alcançar um domínio sobre o mundo material e espiritual. A própria estrutura do templo, com suas divisões em pátios, o Santo Lugar e o Santo dos Santos, é interpretada como um caminho iniciático, uma jornada de purificação e ascensão espiritual. Você pode visualizar o iniciado progredindo de um nível para outro, desvendando mistérios e alcançando estados mais elevados de consciência à medida que se aproxima do centro da divindade. Essa jornada é um reflexo da busca humana por um significado mais profundo e por uma conexão mais íntima com o sagrado. O Templo de Salomão, portanto, transcende sua função original como um centro de adoração para se tornar um símbolo universal de construção, sabedoria e iluminação em diversas tradições esotéricas. Ele representa a busca pela perfeição,
a integração do material e do espiritual, e a crença de que o divino pode ser encontrado e manifestado através do esforço humano e do conhecimento secreto. Sua influência nessas tradições é um testemunho de seu poder duradouro como um ícone de mistério e significado, preparando-nos para explorar as diferentes perspectivas sobre o templo. O Templo de Salomão, em sua complexidade e profundidade, é visto através de múltiplas lentes, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre seu significado e impacto. Você pode perceber como a mesma estrutura, a mesma história, pode evocar interpretações tão diversas, refletindo as crenças, os valores e as tradições de diferentes grupos e épocas. Essa riqueza de visões é o que torna o templo um objeto de estudo e contemplação tão fascinante. Para o historiador e o arqueólogo, o Templo de Salomão é um desafio e um enigma. A escassez de evidências arqueológicas diretas do primeiro templo leva a debates acadêmicos sobre sua real dimensão e até mesmo sua existência, conforme descrita na Bíblia. Você pode sentir a cautela dos pesquisadores ao tentar reconstruir o passado com base em textos antigos e fragmentos materiais. A busca por artefatos que corroborem as narrativas bíblicas é contínua, e cada nova descoberta é analisada criticamente para entender melhor o contexto histórico e cultural da época. Para o judeu, o templo é o Beit HaMikdash, a casa sagrada, o centro da vida religiosa e nacional, um símbolo da presença de Deus entre seu povo. Mesmo em sua ausência física, a memória do templo e a esperança de sua reconstrução são elementos centrais da identidade judaica. Você pode sentir a profunda conexão emocional e espiritual que o povo judeu tem com este lugar, que representa a glória passada e a redenção futura. As orações diárias e as festas anuais mantêm viva a lembrança do templo e o anseio por sua restauração. Para o cristão, o Templo de Salomão é um precursor, um tipo, que aponta para uma realidade espiritual maior. A magnificência do templo físico é vista como um reflexo da glória de Deus, mas a vinda de Jesus Cristo é entendida como o cumprimento final de tudo o que o templo representava. Você pode compreender a ideia de que o corpo de Cristo é o verdadeiro templo e que os crentes, unidos a ele, formam o templo do Espírito Santo. Essa perspectiva transforma a adoração de um local físico para uma experiência espiritual e relacional, acessível a todos, em qualquer lugar. Para os maçons e outras tradições esotéricas, o Templo de Salomão é um símbolo de construção interior e de busca pela sabedoria. Você pode ver como a arquitetura do templo e a lenda de seus construtores são utilizadas como alegorias para o desenvolvimento moral e espiritual do indivíduo. As ferramentas do construtor tornam-se instrumentos para aprimorar o caráter, e a jornada através das diferentes partes do templo representa um caminho iniciático de autoconhecimento e iluminação. O templo, nesse contexto, é um modelo para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Além dessas perspectivas religiosas e esotéricas, o Templo de Salomão também é visto como um ícone cultural. Sua história e seu simbolismo inspiraram inúmeras obras de arte, literatura, música e arquitetura ao longo dos séculos. Você pode apreciar a forma como sua imagem e suas narrativas foram incorporadas ao tecido da civilização ocidental, tornando-se parte do imaginário coletivo. Ele é um testemunho do poder das histórias e dos símbolos em moldar a cultura e a identidade de um povo. Por fim, há a perspectiva da fé popular e da devoção, que muitas vezes se manifesta em réplicas e homenagens ao Templo de Salomão em diferentes partes do mundo. Você pode observar como essas construções, embora não sejam o templo original, buscam evocar sua grandiosidade e seu significado espiritual para as comunidades que as constroem. Elas são um testemunho da persistência da fé e do desejo humano de criar espaços sagrados que conectem o terreno ao divino. O Templo de Salomão, portanto, é um caleidoscópio de significados, um ponto de convergência para diversas tradições e interpretações. Sua história é um convite a explorar não apenas o que ele foi, mas o que ele representa para a humanidade em sua busca por sentido, transcendência e conexão.
E assim, com essa compreensão das múltiplas lentes através das quais o templo é visto, nos preparamos para o próximo bloco, onde abordaremos a importância do templo na profecia bíblica e seu papel nos eventos do fim dos tempos. A história do Templo de Jerusalém não se encerra com suas destruições passadas, mas se estende para o futuro, desempenhando um papel crucial nas profecias bíblicas e nos eventos que, segundo as Escrituras, precederão o fim dos tempos. Você pode sentir a gravidade e a expectativa que envolvem essas profecias, que conectam o passado glorioso do templo com o destino final da humanidade e a consumação dos planos divinos. Para muitos estudiosos e fiéis, tanto no judaísmo quanto em certas correntes do cristianismo, a reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém é um sinal profético fundamental. No judaísmo, como já exploramos, a esperança do templo é intrínseca à expectativa messiânica. Acreditam que, com a vinda do Messias, o templo será reconstruído em sua glória, restaurando os sacrifícios e a adoração de acordo com a Torá. Você pode perceber como essa crença não é apenas uma esperança distante, mas uma motivação ativa para os preparativos e a oração pela sua edificação. No cristianismo, especialmente em interpretações dispensacionalistas e pré-milenistas, a reconstrução de um templo físico em Jerusalém é vista como um evento que ocorrerá antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Passagens em livros proféticos como Daniel, Mateus, Tessalonicenses e Apocalipse são interpretadas como indicando a existência de um templo em Jerusalém durante o período da Grande Tribulação. Você pode sentir a urgência e a atenção que muitos dedicam a esses sinais, buscando compreender o cronograma divino e o papel de Israel nesse cenário. Uma das profecias mais discutidas é a abominação da desolação, mencionada por Daniel e citada por Jesus. Essa profecia é entendida por muitos como um ato de profanação que ocorrerá em um futuro templo em Jerusalém, um evento que marcará o auge da apostasia e da perseguição. Você pode imaginar a cena, um ato de sacrilégio que desafiará a santidade do lugar e a fé dos crentes, servindo como um ponto de virada nos eventos finais. O papel do templo nos eventos do fim dos tempos é multifacetado. Para alguns, ele será o centro de um reavivamento espiritual global, um lugar de adoração para todas as nações. Para outros, será o palco de um grande engano, onde uma figura anticristã se assentará, proclamando-se Deus. Você pode perceber como essas diferentes visões geram debates e discussões teológicas, mas todas convergem para a centralidade de Jerusalém e de seu templo no plano profético de Deus. Além da reconstrução física, há também a dimensão espiritual das profecias. Muitos veem o templo como um símbolo da presença de Deus e da comunhão com Ele. A profecia de Ezequiel sobre o rio que flui do templo, trazendo vida e cura por onde passa, é interpretada como uma imagem da bênção e da restauração espiritual que virão nos últimos dias. Você pode sentir a esperança de uma renovação profunda, onde a glória de Deus encherá a terra, assim como encheu o Templo de Salomão. Em última análise, a importância do templo na profecia bíblica reside em sua conexão com a soberania de Deus e o cumprimento de seus propósitos. Ele é um lembrete de que Deus tem um plano para Israel e para toda a humanidade, um plano que culminará na vinda de seu reino e na restauração de todas as coisas. A história do templo, portanto, não é apenas um relato do passado, mas um vislumbre do futuro, um convite à vigilância e à fé. E assim, ao contemplar o papel do templo nos eventos finais, somos levados a refletir sobre a própria natureza da adoração e da presença divina, que será o tema do nosso próximo bloco, onde exploraremos a ideia do templo como um lugar de encontro entre o céu e a terra. Desde sua concepção, o Templo de Salomão foi muito mais do que uma estrutura física. Ele foi projetado e compreendido como um lugar de encontro singular, um ponto de convergência onde o divino e o terreno se tocavam. Você pode sentir a santidade intrínseca a este conceito, a ideia de que ali, em Jerusalém, havia um portal, um espaço sagrado onde a presença de Deus se manifestava de forma palpável, permitindo que a humanidade se aproximasse do Criador. Era o coração da relação de aliança entre Deus e Israel. No Antigo Testamento,
A construção do templo representava a concretização do desejo de Deus de habitar entre seu povo. Anteriormente, a presença divina se manifestava no tabernáculo, uma tenda móvel que acompanhava os israelitas em suas peregrinações. Com o templo, essa presença se tornou fixa, um lembrete constante da fidelidade de Deus e de sua proximidade. Você pode imaginar a reverência com que os israelitas se aproximavam deste lugar, sabendo que ali, de uma forma especial, Deus estava presente. Cada elemento do templo, desde o pátio externo até o Santo dos Santos, era uma representação dessa jornada em direção à presença divina. O pátio, acessível a todos, simbolizava o mundo e a necessidade de purificação antes de se aproximar do sagrado. O santo lugar onde os sacerdotes realizavam os rituais diários representava a esfera da adoração e do serviço. E o Santo dos Santos, o lugar mais íntimo e restrito, era o ápice, o ponto de encontro direto com a Shequina, a glória manifesta de Deus. Você pode sentir a progressão, a ascensão espiritual que cada passo dentro do templo representava. Os rituais realizados no templo eram os meios pelos quais essa conexão era mantida. Os sacrifícios, as orações, a queima de incenso. Tudo isso era uma linguagem, uma forma de comunicação entre o homem e Deus. Você pode visualizar a fumaça do incenso subindo, simbolizando as orações que ascendiam ao céu e a glória de Deus descendo para preencher o templo, como aconteceu em sua dedicação. Era um intercâmbio contínuo, uma dança sagrada entre o terreno e o celestial. Para os judeus da época, o templo era o lugar mais sagrado da terra, o ponto focal de sua fé e de sua identidade. Era para lá que se voltavam em oração, para lá que peregrinavam nas festas anuais, e era de lá que esperavam a salvação. Você pode sentir a centralidade do templo na vida de cada israelita, um elo inquebrável com o divino, um lugar onde suas súplicas eram ouvidas e suas ofertas aceitas. No cristianismo, essa ideia do templo como ponto de encontro é reinterpretada e expandida. Jesus Cristo é apresentado como o templo definitivo, o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. Ele é o lugar onde a plenitude da divindade habita corporalmente, e através dele, o acesso à presença de Deus se torna universal. Você pode compreender a profundidade dessa revelação, onde a necessidade de um edifício físico é transcendida pela pessoa de Cristo. A cortina do templo que separava o santo lugar do Santo dos Santos rasgou-se no momento da morte de Jesus, simbolizando que o caminho para a presença de Deus estava agora aberto a todos. Além disso, a Igreja, o corpo de Cristo, é vista como o templo espiritual, onde os crentes, como pedras vivas, são edificados juntos para formar uma habitação de Deus no Espírito. Você pode sentir a beleza dessa comunidade onde cada indivíduo é um santuário, e a coletividade se torna um lugar de encontro com o divino. Essa compreensão expande o conceito de templo para além das paredes de pedra, para o coração de cada crente e para a comunhão da fé. Assim, o Templo de Salomão, em sua essência, nos ensina sobre a busca humana por Deus e o desejo divino de habitar entre a humanidade. Ele é um lembrete de que, em todas as épocas, Deus provê um caminho para que nos aproximemos dele, seja através de um santuário físico, de um mediador divino ou da comunidade de fé. É um convite a reconhecer a presença do sagrado em nossas vidas e a buscar esse ponto de encontro, onde o céu e a terra se unem em adoração e comunhão. E com essa reflexão sobre o templo como ponte entre o divino e o humano, nos preparamos para o próximo bloco, onde abordaremos a influência do templo na cultura popular e nas mídias modernas. A ressonância do Templo de Salomão transcende os domínios da história, da religião e do esoterismo, infiltrando-se profundamente na cultura popular e nas mídias modernas. Você pode perceber como sua imagem, seu simbolismo e as lendas que o cercam continuam a cativar a imaginação de milhões, aparecendo em filmes, séries, videogames, livros e até mesmo em construções contemporâneas que buscam evocar sua grandiosidade. Essa onipresença demonstra o poder duradouro de sua narrativa,
No cinema, o Templo de Salomão e a figura do Rei Sábio foram retratados em diversas produções. Você pode se lembrar de filmes épicos que tentaram recriar a magnificência de sua corte e a imponência de sua construção, muitas vezes com um toque de romance e aventura, como em Salomão e Sabá. Essas representações cinematográficas, embora nem sempre historicamente precisas, contribuem para manter viva a imagem do templo no imaginário popular, apresentando-o a novas gerações e solidificando seu status como um ícone cultural. Nos videogames, o Templo de Salomão frequentemente serve como cenário ou como um elemento de enredo. Em franquias populares como Assassin's Creed, o templo é um local de mistério e segredos, onde artefatos antigos e conhecimentos ocultos estão escondidos. Você pode imaginar a emoção de explorar virtualmente suas ruínas ou de desvendar seus enigmas em um ambiente interativo. Essa abordagem lúdica permite que o público experimente a história e o simbolismo do templo de uma maneira envolvente e contemporânea. Na literatura, além dos textos religiosos e acadêmicos, o Templo de Salomão é um tema recorrente em romances históricos, thrillers e obras de fantasia. Autores exploram as lendas da Arca da Aliança, do Anel de Salomão e dos Tesouros Escondidos, criando narrativas que misturam fatos, folclore e ficção. Você pode se perder em histórias que buscam desvendar os mistérios do templo, ou que o utilizam como pano de fundo para aventuras épicas, demonstrando sua versatilidade como elemento narrativo. As mídias sociais e a internet também desempenham um papel crucial na disseminação e na reinterpretação do Templo de Salomão. Plataformas como YouTube, Instagram e TikTok abrigam uma infinidade de conteúdos sobre o templo, desde documentários e análises históricas até teorias da conspiração e discussões esotéricas. Você pode observar como a facilidade de acesso à informação e a capacidade de compartilhar conteúdo em escala global amplificam o alcance da história do templo, permitindo que diferentes comunidades e indivíduos se conectem com seu legado de maneiras diversas. Além disso, a construção de réplicas e homenagens ao Templo de Salomão em diferentes partes do mundo, como o Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus, em São Paulo, Brasil, demonstra a persistência de sua influência na arquitetura e na fé contemporânea. Você pode ver como essas construções buscam recriar a grandiosidade e o simbolismo do templo original, servindo como centros de adoração e como pontos de referência para milhões de fiéis. Elas são um testemunho da capacidade do templo de inspirar e mobilizar pessoas, mesmo em um contexto moderno. Em suma, o Templo de Salomão, embora seja uma estrutura do passado distante, continua a ser uma força viva na cultura popular e nas mídias modernas. Sua capacidade de inspirar, intrigar e fascinar é um reflexo de sua rica história, seu profundo simbolismo e as inúmeras lendas que o cercam. Ele é um lembrete de que certas narrativas e ícones transcendem o tempo, encontrando novas formas de expressão e ressonância em cada geração. E assim, ao observar a presença do templo em nosso mundo contemporâneo, somos convidados a refletir sobre sua relevância contínua e seu impacto duradouro, que nos levará ao nosso próximo bloco, onde abordaremos a importância do templo para a identidade judaica e sua relação com a terra de Israel. Para o povo judeu, o Templo de Jerusalém, em suas diversas encarnações, transcende a mera função de um edifício religioso. Ele é o epicentro de sua identidade, o coração de sua fé e o elo inquebrável com a terra de Israel. Você pode sentir a profundidade dessa conexão que se forjou ao longo de milênios de história, sofrimento e esperança. O templo não era apenas um lugar para adorar a Deus, mas o símbolo vivo da aliança, da promessa e da presença divina no meio de seu povo. Desde a sua concepção por Davi e a construção por Salomão, o templo se tornou o ponto focal da vida nacional e religiosa de Israel. Era o lugar onde as 12 tribos se reuniam, onde os sacrifícios eram oferecidos em nome de toda a nação e onde a lei de Deus era proclamada e ensinada. Você pode imaginar a peregrinação anual a Jerusalém, com famílias de todas as partes do reino, subindo as colinas,
seus corações cheios de expectativa e devoção, para celebrar as festas e se apresentar diante do Senhor. Essa jornada ao templo era uma experiência que unia o povo, reforçando sua identidade coletiva e sua conexão com a terra prometida. A destruição do primeiro templo e o subsequente exílio babilônico foram eventos cataclísmicos que testaram a fé e a identidade judaica como nunca antes. No entanto, mesmo na Babilônia, a memória do templo e o anseio por Jerusalém permaneceram vivos. Você pode ouvir os lamentos dos exilados que se recusavam a cantar os cânticos de Sião em terra estrangeira, e a promessa de nunca esquecer Jerusalém. Essa dor da ausência do templo e da terra natal se tornou parte integrante da identidade judaica, alimentando a esperança do retorno e da reconstrução. Com a reconstrução do segundo templo, a vida religiosa e nacional de Israel foi restaurada, e o templo voltou a ser o centro da vida judaica por mais de 5 séculos. Mesmo sob o domínio de impérios estrangeiros, o templo permaneceu como um farol de resistência cultural e religiosa, um lembrete constante da soberania de Deus sobre Israel e sua terra. Você pode sentir a importância do templo como um bastião da fé, um lugar onde a identidade judaica era reafirmada e transmitida de geração em geração. A segunda destruição do templo pelos romanos em 70 d.C. marcou o início de um longo e doloroso exílio, a diáspora, que duraria quase 2000 anos. Sem o templo, o judaísmo precisou se adaptar, e a sinagoga e o estudo da Torá se tornaram os pilares da vida religiosa. No entanto, a memória do templo e a esperança de sua reconstrução nunca foram abandonadas. Você pode ver como as orações diárias, como a Amidá, contém súplicas pela restauração de Jerusalém e pela reconstrução do templo, mantendo viva a conexão com o passado e a esperança no futuro. A terra de Israel, e Jerusalém em particular, é inseparável do conceito do templo. A própria terra é considerada sagrada, e o monte do templo, o local onde o templo esteve, é o lugar mais sagrado do judaísmo. Você pode sentir a profunda ligação entre o povo, a terra e o templo, uma tríade que define a identidade judaica. A volta do povo judeu à sua terra ancestral e o estabelecimento do Estado de Israel no século XX são vistos por muitos como o cumprimento de profecias e um passo em direção à redenção final, que inclui a reconstrução do templo. O Templo de Jerusalém, portanto, é mais do que uma estrutura física, é um símbolo da resiliência, da fé e da esperança do povo judeu. Ele representa a promessa de Deus de habitar entre seu povo e a conexão eterna entre Israel e sua terra. Sua história é a história de uma nação, de sua luta, de sua fé e de sua inabalável esperança na vinda do Messias e na restauração completa. E assim, ao contemplar a importância do templo para a identidade judaica, somos levados ao nosso bloco final, onde faremos uma reflexão conclusiva sobre a jornada que percorremos, os segredos desvendados e o legado eterno do Templo de Salomão. Chegamos ao fim de nossa jornada fascinante pelos segredos do Templo de Salomão, uma viagem que nos levou através de milênios de história, fé, mistério e simbolismo. Você pode agora, com uma perspectiva mais ampla, contemplar a magnitude do impacto que este edifício, em suas diversas manifestações, teve e continua a ter sobre a humanidade. Mais do que um amontoado de pedras e ouro, o Templo de Salomão é um farol de significado, uma testemunha silenciosa da busca incessante do homem por Deus e do desejo divino de habitar entre sua criação. Começamos com o sonho de Davi, um rei guerreiro que ansiava por construir uma casa de paz para o Senhor, e vimos como essa visão foi herdada e concretizada por seu filho, Salomão, o rei da sabedoria. Você pode sentir a grandiosidade da construção, a precisão de sua arquitetura e a riqueza dos materiais, tudo dedicado a honrar o Altíssimo. Percorremos seus pátios, o santo lugar e o santo dos santos, compreendendo a santidade de cada espaço e a profundidade dos rituais que ali eram realizados, uma ponte entre o terreno e o celestial. Testemunhamos a glória e a tragédia, a ascensão e a queda. A destruição do primeiro templo pelos babilônios e a subsequente destruição do segundo templo pelos romanos foram eventos que moldaram a história de Israel e a fé judaica, levando a uma redefinição da adoração
e a uma diáspora que se estenderia por séculos. Você pode sentir a dor da perda, mas também a resiliência de um povo que, mesmo sem seu centro físico, manteve viva a chama da esperança e a memória de seu santuário. Exploramos o simbolismo multifacetado do templo, desde as colunas Jaquim e Boaz até a Arca da Aliança, cada elemento ecoando verdades espirituais profundas. Mergulhamos nas lendas e mistérios que o cercam, como o Anel de Salomão e o destino da Arca, que continuam a alimentar a imaginação e a curiosidade. Você pode perceber como essas narrativas, sejam elas históricas ou lendárias, enriquecem nossa compreensão do templo e de seu construtor. Analisamos a vasta influência do templo na cultura e na arte, desde a arquitetura e a literatura até a música e as artes visuais, e como ele se tornou um arquétipo de perfeição e sabedoria. Vimos como sua presença se estende à maçonaria e a outras tradições esotéricas, onde o templo se torna um modelo para a construção interior do ser humano. Você pode apreciar a forma como essa estrutura antiga continua a inspirar e a moldar diferentes aspectos da expressão humana. Contemplamos as profecias e a esperança do terceiro templo, um anseio que persiste no coração de muitos, tanto no judaísmo quanto em certas correntes do cristianismo, como um sinal dos tempos finais e da consumação dos planos divinos. Você pode sentir a expectativa que envolve essas visões de futuro, que conectam o passado glorioso do templo com o destino final da humanidade. E as descobertas arqueológicas, embora fragmentadas, nos permitiram vislumbrar o contexto em que esses templos existiram, dando vida às narrativas antigas. Finalmente, refletimos sobre a importância do templo para a identidade judaica e sua relação inseparável com a terra de Israel, um elo que transcende o tempo e o espaço. Você pode compreender que o templo não é apenas um edifício, mas um símbolo da aliança, da promessa e da presença de Deus no meio de seu povo, um farol de esperança e resiliência. Ao concluir esta viagem, esperamos que você tenha encontrado não apenas conhecimento, mas também inspiração e um senso renovado de conexão com o sagrado. Que a história do Templo de Salomão, com seus segredos e sua glória, continue a ressoar em seu coração, convidando-o a buscar a presença divina em sua própria vida e a construir seu próprio templo interior de fé e sabedoria. Que a paz que emana dessas histórias antigas o acompanhe e que você possa encontrar descanso e reflexão em cada noite, sabendo que a glória de Deus, embora invisível, está sempre presente. Que a paz esteja com você. Amém.